Oi, pessoal. Vamos fazer então agora uma primeira atividade prática, tá? Antes de começar a atividade prática, deixa eu mostrar aqui a ferramenta que a gente vai usar ao longo de toda essa disciplina, que é o CodeBlocks. Então, eu acessei a página já do CodeBlocks, né, codeblocks.org, para baixar a ferramenta. A gente só precisa fazer isso uma vez, né, na primeira instalação num computador qualquer que vocês tenham em casa ou na universidade. Quando eu acesso o site do CodeBlocks, tem uma opção aqui no menu que é Downloads. Daí essa opção Downloads, eu tenho algumas opções aqui, né? Eu vou pegar a primeira, que é o Binary Release, que é porque eu não quero código fonte, né? Eu não quero pegar do SVN, eu quero só o programa para instalar mesmo. E aqui tem as opções de sistema operacional. Então, para Windows, são essas opções aqui. Depois, mais embaixo, tem opções para Linux, para quem usa Linux, e opções para Mac, para quem usa Mac, tá? Como eu estou no Windows aqui, eu vou usar essa primeira opção aqui. Dependendo da época que vocês estiverem assistindo esse vídeo, pode ser que tenham outras versões ou que o site tenha mudado aqui do CodeBlocks. Mas, a princípio, a versão que eu vou usar, tá, é essa aqui, tá? CodeBlocks 1712 MinGW Setup, né? MinGW significa que o CodeBlocks vai vir com o compilador junto, né? Então esse MinGW aqui é o compilador que a gente vai usar. E Setup significa que ele vai ficar instalado na minha máquina. Então, como eu tenho o direito de administrador nessa máquina, eu vou fazer o setup, né? Se vocês não quiserem fazer setup, quiserem só descompactar o CodeBlocks numa pasta, também é possível, dá para baixar esse zip aqui e rodar ele direto, tá? Normalmente vocês vão querer baixar com o compilador, porque se vocês não vão ter um outro compilador instalado na máquina de vocês, eu suponho, né? Mas se for o caso, se vocês tiverem, daí vocês não precisam baixar o compilador, tá? Então tá, eu vou clicar aqui nesse link do SourceForge, ele vai me encaminhar para uma página e o download vai iniciar automaticamente, eu não preciso clicar em nada, tá? Esse download não deve demorar muito, eu já fiz o download, tá, ó, então o arquivo tem 80 MB, então é mais ou menos isso aqui que vai dar de transferência. Eu vou cancelar porque eu já baixei. E vou vir aqui, tá? Nos meus downloads aqui eu já tinha baixado o CodeBlocks antes, então tá aqui ele. Eu vou só dar 2 cliques e rodar para instalar. Vejamos, ele vai me pedir algumas informações, né? Basicamente é next, aceitar. Eu vou deixar tudo padrão aqui, ele vai instalar completo, tá? O local de instalação e ele começa a instalar, tá? Enquanto o CodeBlocks instala aí, o que a gente precisa saber assim, né, sobre ele, né? O CodeBlocks é uma IDE, né, é um ambiente de desenvolvimento. Ele é um programa que vai nos auxiliar em algumas questões quando a gente estiver programando, né? Entre elas, claro, ele vai ser um editor, como se fosse um editor de texto, vai nos permitir escrever o código-fonte em linguagem de programação que a gente vai usar para fazer todos os nossos exercícios, etc. E ele também vai nos dar opções para compilação, né? Então, como eu falei lá na aula teórica, a gente tem que passar por esse processo, né, de compilação, que é um processo de tradução, digamos assim, do código-fonte em linguagem de programação, por exemplo, na linguagem C. Esse código tem que ser traduzido para o código de máquina, né, para a linguagem que a máquina vai conseguir executar, e isso é feito através do compilador. Aqui, na inicialização, ele abriu essa janela e ele disse que já detectou o compilador aqui, né, então isso é bom. Muito provavelmente isso vai ser o caso para vocês. Se não for o caso, daí vocês têm que tentar tirar dúvidas aí, postem mensagem no fórum, talvez, ou deem uma olhada que às vezes tem na internet, né, algum tipo de problema que possa dar na instalação do CodeBlocks. Para mim funcionou tudo, então eu vou dar um OK. O CodeBlocks vai abrir, ele abriu na janela errada. Deixa eu dar um finish aqui para finalizar esse processo. Mas, peraí. Ele abriu e fez essa pergunta aqui, né? Pergunta se eu quero associar os arquivos, né? Bom, eu não vou associar nada. Poderia associar os arquivos de fonte, por exemplo, C e C++. Acho que eu vou associar. Né? Vou botar os arquivos para o CodeBlocks abrir esses tipos de arquivos aqui. Não sei se ele vai fazer isso automaticamente. Provavelmente sim.
E tá aqui o CodeBlocks, tá? Ele tava na janela do lado aqui, eu arrastei ele para cá. Bom, essa é a cara do CodeBlocks. Ele tem esses botões aqui, menus aqui em cima, que a gente vai usar alguns deles, tá? E essa página inicial aqui, onde ele dá umas opções para eu criar um projeto, abrir um projeto existente, etc. O CodeBlocks faz muito mais coisas do que a gente precisa, tá? Ele é mais completo do que a gente vai usar. Então a gente normalmente vai simplesmente criar arquivos. Então eu vou criar aqui um arquivo novo nessa opção, né? Arquivo vazio, que é essa primeira opção que tem aqui. Ao criar um arquivo vazio, ele cria aqui um arquivo sem título, né? E eu posso digitar um texto, que vocês podem ver que é um editor de texto normal. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar maior. Então, é um editor de texto normal, eu consigo digitar qualquer texto aqui, mas mais especificamente o que a gente quer digitar é código-fonte, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar, tá? Aqui tem um salvar como, salvar o arquivo. Posso salvar em qualquer lugar, tá? Então, eu vou botar aqui na pasta de documentos, acho que não tem nada dentro. E vou dar um nome de hello world.c. A gente vai fazer um primeiro programa exemplo aqui para ver como funciona o CodeBlocks, fazer um processo completo de compilação. Bom, salvei o meu arquivo. Vocês vão ver que aqui em cima na janela, nessa aba, ele já está mostrando o nome do arquivo, né? hello world.c. Ou seja, isso é um arquivo que é um código-fonte de um programa em C que eu vou escrever. Quando o arquivo tem essa extensão aqui, .c, significa isso. E eu vou começar a escrever meu primeiro programa. Então, por enquanto, eu vou escrever alguns comandos aqui, tá? E aos poucos vocês vão se familiarizar com eles. Eu vou simplesmente colocar... eu vou simplesmente colocar os comandos aqui e agora já eu explico o que essas coisas significam, tá? Esse é meu primeiro programa em C, tá? Esse aqui vai ser o primeiro programa que eu vou implementar. Vocês vão ver que esse programa, né, o objetivo dele é apenas imprimir uma mensagem na tela. E essa mensagem vai ser Hello World, né? Se vocês procurarem no exemplos, né, assim, primeiro programa que eu faço com uma linguagem de programação qualquer, todo o tutorial vai sempre fazer esse programa, né? O primeiro programa que a gente sempre faz, sei lá, culturalmente, é um programa que imprime uma mensagem na tela. E a mensagem geralmente é essa aqui, Hello World ou Alô Mundo, né? O pessoal traduz às vezes, tá? Enfim, sobre a estrutura básica, tá? Antes de compilar isso aqui, né? Primeira coisa eu fiz aqui em cima um primeiro comando, que é o include. Esse comando sempre é precedido por esse caractere aqui, um hash, né? Esse caractere que a gente usa para várias outras coisas, enfim. Ele marca o início do comando include, né? Esse comando é um comando que tem que ser utilizado sempre que a gente quiser incluir alguma coisa no nosso programa. Incluir significa, em geral, incluir bibliotecas. Então, aqui onde eu tenho stdio.h é uma biblioteca, tá? Vocês vão ver que a gente vai estudar várias bibliotecas ao longo do curso. E essa aqui, em geral, é a biblioteca padrão, ela vai ser usada para tudo, né? Porque ela é a biblioteca que permite fazer entrada e saída. I/O significa input e output, né? Então, eu vou botar aqui já um comentário. O I é input e o O na biblioteca é output, né? O que é input e output? Input e output é entrada, né? No caso, input é entrada, output é saída. Então, essa biblioteca vai me fornecer condições de fazer entrada e saída, tá? Isso aqui que eu coloquei aqui embaixo, né? Aí já para vocês saberem também, toda a linha que é
iniciada com 2 barras, como eu fiz aqui, é um comentário. Então esse comentário aqui é para mim mesmo, né? Não é, isso aqui não vai ser usado pelo compilador, né? Isso aqui são apenas comentários que eu fiz, tá? Então é para eu anotar o meu programa com informações que eu acho que são úteis, tá? Então não influencia em nada no resultado final do programa. Depois, o que tem logo depois? Eu tenho int main, né? Abre e fecha parênteses. Não se preocupem muito com isso por enquanto, a sintaxe é assim, então a gente tem que fazer isso dessa forma. Abre e fecha chaves, tá? O que significa isso aqui? Isso aqui é a declaração do meu programa principal. Então vocês vão ver depois, mais para o final do curso, vocês vão ver que a gente vai aprender subprogramação. Então vocês podem ter um programa principal e vários subprogramas. Nesse caso aqui, esse programa aqui é só um programa principal. Então, isso aqui é obrigatório, né? Todo programa em C tem que ter pelo menos um programa principal, então tem que ter necessariamente esse main aqui, né? Int é algo que a gente não precisa se preocupar agora, é o tipo de retorno desse programa, mas isso não é muito importante, tá? E esse return 0 aqui no final também é uma questão mais de para o programa ficar correto, tá? Então, o return 0 e o int aqui não são relevantes nesse momento, tá? O que é importante saber, tá? O que é mais importante saber agora é, eu escrevi o meu programa, escrevi o nome do meu programa principal, né? Ele que vai ser o programa que vai ser executado por primeiro, né? Vai ser a primeira coisa que vai executar. E logo depois eu coloquei essas chaves, né? Tudo que tiver dentro dessas chaves, ou seja, aqui abre a chave, aqui embaixo fecha a chave, né? Tudo que tiver entre chaves aqui é o meu programa. Então, se eu botar vários comandos aqui, né? Se eu botar outros comandos aqui, né? Vou botar assim um comentário. Outros comandos aqui, né? Se eu botar vários comandos aqui dentro, né? Tudo que tiver aqui dentro, antes do return, que é o que marca o final do programa, né? Tudo que tiver aqui dentro, antes do return, vai ser executado dentro desse programa aqui, né? Então, o meu programa vai ser uma série de comandos um embaixo do outro, né? O primeiro comando a ser executado vai ser esse, o segundo vai ser o que estiver logo abaixo e assim por diante. Então, esses comandos vão ser todos executados sequencialmente, né? Lembram que a gente falou na aula teórica que isso era uma característica desse paradigma de programação que a gente usa aqui na linguagem C, que é procedural, tá? Então, isso aqui vai ser executado primeiro, depois os outros comandos vão ser executados aqui embaixo. Depois eu boto outros comandos para a gente testar. Bom, por enquanto é isso, né? Vou compilar meu programa. Como é que eu compilo meu programa? Aqui tem 3 botões, tá? Esses botões também aparecem aqui, tá? Então, se vocês quiserem usar esse menu ou esses botões aqui, vocês podem usar, tá? O que esse primeiro programa faz? O build, né? Esse primeiro botão aqui, o que ele faz é compilar o programa, tá? Quando eu tentar compilar o meu programa, vou clicar aqui, o compilador vai me dar mensagens, possivelmente. Deixa eu botar um erro qualquer aqui, assim. Isso aqui eu não sei se vai dar um erro. Vou fazer assim. Ó. Aqui embaixo, ó, vocês vão ver, aparece aqui, ó, mensagem, build messages, né? Então, eu cometi um erro de propósito, né? Para ele abrir essa janela, tá? E quando eu compilar, e aquilo que eu estava falando, né, a gente não precisa entender muito bem como o compilador funciona, mas no mínimo a gente tem que saber que ele existe e ele dá mensagens para nós, né? Então, eu mandei compilar, ele gerou aqui um conjunto de erros, né? Ele disse assim, olha, tem alguma coisa errada aí na tua linha 7, né? Então, ele já aponta qual é a linha, tá vendo? Ficou vermelho aqui, ele já aponta qual é a linha e diz assim, olha, me parece que tem um problema aí. Normalmente, tá, a gente vai conseguir olhar para a linha assim e identificar o problema, tá? Às vezes, esse problema, o compilador não é tão inteligente assim, às vezes ele não encontra exatamente a linha onde a gente tem que arrumar para resolver o problema, tá? Mas, nesse caso, ele foi bem esperto, tá? E conseguiu me dizer. Então, eu tinha colocado umas coisas a mais ali, deu um erro e não funcionou. Agora eu vou compilar de novo, né? Vou dar outro build. E ele compilou sem erros, ó. 0 erros, 0 avisos, demorou 0 minutos, 0 segundos, porque esse meu programa é muito pequeno e compila muito rapidamente. Feito. O programa está compilado. Eu posso, então, rodar o meu programa. Vou clicar aqui para rodar. Ó, o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu
aumenta um pouquinho essa fonte para ficar melhor para vocês olharem aí. Vou botar assim, 20. Acho que tá bom nesse tamanho. Aí. Ó, o que aconteceu? Eu executei meu programa, tá? Ele escreveu aqui Hello World, né? E depois no final ele deu uma quebra de linha para baixo aqui, tá? Deu como se fosse um enter aqui no final, tá? Que é esse /n que eu botei ali, eu já explico o que ele faz. E depois ele disse alguma coisa, né? O processo retornou 0, etc. Isso aqui é coisa do CodeBlocks, tá? Isso aqui não é parte do meu programa, tá? Esse meu programa aqui, inclusive, ele pode ser executado fora do CodeBlocks. Ele não é um programa que depende do CodeBlocks, né? Isso aqui vai gerar um arquivo executável que eu posso usar fora do CodeBlocks, tá? Deixa eu só sair dessa janela, daí eu mostro para vocês. Olha aqui. Documentos, né? Onde eu salvei meu programa ali, então tá aqui, ó, helloworld.c. Eu tenho um arquivo, um programa executável aqui, né? Que é esse helloworld.exe. E eu tenho um helloworld.o, que não me interessa muito, né? É um arquivo temporário que é criado pelo compilador, a gente não precisa usar ele. O que mais nos interessa é esse arquivo .c, que é justamente esse arquivo que eu estou editando aqui no editor de texto, é o arquivo que eu estou vendo aqui e editando, e esse executável que é o meu programa compilado. Então esse programa que está em linguagem de máquina. Tá? Eu consigo abrir um terminal, acho que eu não consigo abrir um terminal direto aqui, mas acho que dá pra gente fazer assim. Eu consigo... Documents. Eu consigo, por exemplo, se eu quiser, né, rodar o meu programa helloworld.exe direto pelo console, né, do Windows aqui no caso, né. Então, como eu falei, não depende do CodeBlocks, né. Se eu pegar esse helloworld.exe e passar para uma outra pessoa, enviar esse programa para um amigo, por exemplo, ele consegue executar esse programa mesmo sem ter o CodeBlocks. Então, esse executável aqui, ele não é dependente do CodeBlocks para funcionar. Se vocês lembrarem, ali quando eu executo pelo CodeBlocks, ele bota umas mensagens a mais, e aqui vocês estão vendo que as mensagens não aparecem, né? Não tem aquelas mensagens dizendo que funcionou, qual foi o resultado do retorno do programa, etc. Tá? Então é isso. Eu consigo executar, consigo compilar agora, né, com essa ferramenta, consigo gerar um programa executável. Esse meu programa, por enquanto, a única coisa que ele faz é imprimir uma mensagem na tela, mas eu já consigo fazer todo o processo fim a fim. Uma última dica antes de finalizar é sobre isso aqui, tá? Sobre /n, né? O que é esse /n aqui no final? O /n é uma quebra de linha. Vocês vão ver que tem vários outros caracteres que a gente pode utilizar, ou combinações de caracteres que a gente pode utilizar para representar várias outras coisas, né? Então, por exemplo, o /n vai quebrar uma linha, vai ser como se fosse no final da linha tivesse um enter, né? Então, eu vou fazer aqui um teste rapidinho. Eu vou botar, sei lá, vou botar meu nome aqui, Juliano. Então, eu vou fazer um programa com duas mensagens, tá? Printf, printf, e o primeiro printf vai fazer um hello world, o segundo printf vai imprimir o meu nome. Agora, para compilar, eu vou clicar direto aqui, build and run, que ele vai fazer tudo ao mesmo tempo. Vai compilar e rodar, tá? Ó, compilou o programa, rodou, então agora o programa imprime hello world e imprime Juliano, que é meu nome, logo abaixo, certo? Se eu tirasse esse /n aqui, por exemplo, né, tirar esse /n daqui só para a gente ver o que acontece, né, não importa se um comando está embaixo do outro, ele vai rodar e vai imprimir exatamente o que eu pedi, tá? Então o que eu pedi para imprimir? Eu pedi para imprimir a mensagem hello world, e aí depois, logo depois, imprimir a mensagem Juliano Wigbold, que é o meu nome, né? Portanto, esses espaços aqui, ou o que tiver de espaço entre os comandos, etc., nada disso influencia no resultado da saída. O que influencia no resultado da saída é o que eu coloco dentro das aspas aqui no printf, tá? Outro detalhe, né? Imaginem o seguinte, imaginem que eu quisesse imprimir na tela alguma coisa do tipo /n, né? Por exemplo, eu poderia querer fazer uma mensagem assim. Deixa eu tirar esse daqui, que eu não preciso mais. Mas eu poderia querer fazer uma mensagem assim.
para imprimir uma quebra de linha, inclua um /n, né? O que vai acontecer? /n é um caractere especial, né? É um comando para quebrar uma linha dentro de um programa, né? Dentro de um printf. Se eu simplesmente compilar e executar isso aqui, né? Ele vai imprimir só a metade, né? Vai imprimir, para imprimir uma quebra de linha, inclua um /n. Daí /n não aparece aqui, né? Porque /n é uma quebra de linha, essa quebra de linha que está fazendo cair para a página de baixo. Se eu quiser que uma barra apareça na saída, o que eu faço? Eu coloco uma segunda barra na frente, tá? Então fica assim, /n, tá? O que isso aqui vai fazer? Essa primeira barra vai dizer que o próximo caractere é um caractere de comando, né? E essa segunda barra aqui, no caso, vai ser o comando para imprimir uma barra, né? E o n vai ser impresso naturalmente, né? Então, isso aqui vai acontecer e vai aparecer em vários, aparece, né, em várias situações em que eu tenho comandos, caracteres diferentes que eu quero colocar, né? Então, nesse caso, se eu quiser colocar uma barra, ó, aqui ficou certinho, ó, /n, né? Então, se eu quiser colocar uma barra na minha saída, né, no meu printf, eu tenho que botar uma barra, duas barras, né, uma barra na frente da barra. Outro exemplo, tá? Imagine que eu quisesse colocar um texto entre aspas. Eu vou botar assim, para imprimir. Eu vou botar uma aspa aqui e uma aspa aqui, por exemplo. O que vai acontecer, né? Eu quero colocar assim, para imprimir, entre aspas, uma quebra de linha, inclua um /n. Se eu quiser imprimir uma aspa dupla, aqui o problema é mais grave ainda, porque o que aconteceu? O printf está achando que esse texto aqui começa aqui e termina aqui, né? Porque essa aspa está fechando essa aspa aqui. Vocês podem ver que o imprimir está até de cor diferente, porque ele acha que isso aqui está fora das aspas do printf que deveriam ser impressas. Isso aqui muito provavelmente não vai funcionar. Deixa eu tentar compilar. Ó, ele deu um erro na linha 7, né? Então ele diz assim, ó, tem um erro nessa linha aqui, não me parece que esse negócio está certo, né? Então, isso aqui não funciona porque ele não sabe interpretar. O que eu tenho que fazer? Eu quero que essa aspa saia impressa na tela, né? Então, bota uma barra na frente, mesma coisa. Então, essa barra aqui vai dizer pro computador que o caractere que vem logo depois é um caractere especial. Nesse caso, é uma aspa dupla que eu quero que seja impressa na tela. Vamos testar? Tá lá, funcionou. Então, aqui minha mensagem, né? Para imprimir, entre aspas, uma quebra de linha, inclua um /n. E aí vocês vão ver que tem vários comandos que são assim, tá? Vários casos de comandos que são assim. Bom, é isso para essa aula. Façam aí os exercícios propostos, vocês vão precisar, né, saber todas essas questões aqui para essa semana já, de como escapar, né, a gente chama isso aqui de escapar, como escapar os caracteres especiais, etc., para poder resolver os exercícios que estão propostos aí para essa semana. Beleza? Boa sorte, até a próxima aula.